Olá, turma, bom dia. Faremos a correção da nossa atividade realizada no dia 10 de agosto de 2020. Prazer, meu nome é Mariano Neto e vamos começar mais uma aula. Sexto ano, nosso conteúdo vai ser potenciação. A gente já deu a introdução de potenciação, certo? Mas no momento a gente vai fazer uma pequena explanação de revisão. Primeiramente, o que é potenciação? Definição: potenciação é a operação utilizada para simplificar a escrita de uma multiplicação com muitos fatores iguais, ou seja, quando a gente tiver uma multiplicação que dentro delas tiver vários fatores, quais são os fatores? Números, letras iguais, a gente representa na forma de potência. Como é que seria essa forma de potência? Exemplo: na multiplicação abaixo, o número 3 está sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Podemos representar essa multiplicação na forma de potenciação. Vejamos: 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 3 elevado à quarta potência, certo? Ou seja, nós temos aí o número 3 se multiplicando por ele mesmo 4 vezes. Então, nós temos aí o 3 elevado à quarta potência. Continuando, que é uma potenciação, nós temos. Observe mais alguns exemplos. Exemplo 1. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai ser igual a 2 elevado à quinta potência. Por quê? Porque o 2 está se multiplicando por ele mesmo quantas vezes? 5 vezes. Exemplo 2. 4 vezes 4 é igual a 4 elevado ao quadrado. Por quê? Porque o 4 está se multiplicando por ele mesmo 2 vezes. Não vamos cometer esse erro. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Qual é o erro que a maioria comete? 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 2, que dá 8. Incorreto. Então, ou seja, a elevação que vocês estão vendo aí em destaque em vermelho, certo? Indica quantas vezes o número vai se multiplicar por ele mesmo. Vejamos o exemplo 3. Temos 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 10 elevado ao cubo, ou 10 elevado a 3, ou seja, o 10 está se multiplicando por ele mesmo 3 vezes. E exemplo 4, 5 vezes 5, que é igual a 5 ao quadrado, ou seja, o 5 está se multiplicando por ele mesmo 2 vezes. Leitura de uma potenciação. Como é que a gente pode efetuar a leitura correta da potenciação? Temos aqui a tabela demonstrando alguns exemplos, certo? Primeira coluna nós temos produto de fatores iguais, segunda potenciação e a terceira leitura. Vamos lá. Produto de fatores iguais, eu tenho 2 vezes 2. Potenciação, 2 elevado ao quadrado. Leitura, 2 elevado ao quadrado ou 2 elevado a 2. Ambas as formas estão corretas. Seguindo com os exemplos. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 elevado a 3, que é a potenciação. Leitura, 2 elevado ao cubo ou 2 elevado a 3. Continuando. Produto de fatores iguais, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado à quarta potência, certo? Então, temos aí a leitura, 2 elevado a 4 ou 2 elevado à quarta potência. Continuando. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu vou ter 2 como base e 5 como expoente. E a leitura vai ficar 2 elevado a 5 ou 2 elevado à quinta potência. E por último, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Minha base vai ser 2, meu índice vai ser 6, ou melhor, meu expoente vai ser 6. Então, eu posso ler 2 elevado a 6 ou 2 elevado a sexta potência. Correção dos exercícios. Na agenda da última aula, a gente passou alguns exercícios, certo? E a gente vai fazer a correção deles agora. Vamos lá. Questão 2. De acordo com a agenda, a primeira questão vai ser a questão de número 2. Escreva de outra maneira a expressão a seguir, usando apenas os números
20. Aí lá no livro tinha 20 vezes 20 vezes 20 vezes 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos, 700, indica que ele se multiplica mais vezes, certo? E até chegar a 20. Mas aí o que ele diz? Que essa multiplicação total são 9 fatores. Como é que eu posso representar isso em forma de potência? Mas Mariana, a questão está dizendo de outra forma. Pronto, nosso conteúdo base é potenciação. Se ele está pedindo para você escrever essa multiplicação de outra maneira, na verdade ele está pedindo para você simplificar, ou seja, apresentar na forma de potência. Então, como é que a gente apresenta isso na forma de potência? A gente sabe que o número que se repete é o número que vai ser minha base, certo? E quantas vezes ele se repete que vai ser o meu expoente, certo? O númerozinho que fica acima do número. Então, minha base eu sei que vai ser 20. E o meu expoente, que é aquele número que vai ficar acima, vai ser 9. Logo, a resposta vai ser 20 elevado à nona potência, ou 20 elevado a 9. Por quê? Porque 20 é o número que se repete e 9 é a quantidade de vezes que ele vai se repetir. Não esqueça de registrar a solução no caderno, certo? Continuando com a correção dos exercícios, nós temos aqui, represente geometricamente. O que é representar geometricamente? Como o nome diz, puxando para a geometria, é através de uma figura, certo? Nessas figuras, como é que a gente vai poder representar? Vamos aqui. No livro, na leitura do livro, tinha explicando a situação direitinho, o que é a representação geométrica de uma potência, certo? Na solução, a gente vai entender de uma forma mais explícita. Vamos lá. Eu tenho aqui a 5 elevado ao quadrado, certo? A minha solução é esse quadro aí que está representado em vários quadrinhos. Eu tenho 5 quadrinhos na linha e 5 quadrinhos na coluna. Se eu multiplicar essa linha por essa coluna, eu vou ter um valor de 25. Se eu contar cada quadrinho um a um, então eu vou ter o que? O número 25. E a solução de 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, nós temos a representação geométrica de 5 elevado ao quadrado, certo? Em seguida, o item B, que é 8 elevado ao quadrado. A representação geométrica também tem que seguir esse mesmo raciocínio. Ou seja, na minha linha vão ter 8 quadrinhos e na minha coluna também 8 quadrinhos. Totalizando o quê? 8 vezes 8, 64. Continuando ainda na questão 6. Represente geometricamente 10 ao quadrado, seguindo o mesmo raciocínio. Tem que constar 10 quadrinhos na linha, 10 quadrinhos na coluna. Certo? Que vai totalizar o quê? 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, que vai dar igual a 100. E a D, 11 ao quadrado. Vai ser nessa mesma situação. Vou ter que representar 11 quadrinhos na linha e 11 quadrinhos na coluna. Ficando 11 ao quadrado, que é 11 vezes 11, que é igual a 121 quadrinhos. Não esqueça de representar os quadrinhos, que é a representação geométrica no caderno, certo? Próxima questão, 7. Você pode afirmar que as expressões a seguir representam a mesma quantidade? Justifique. Vamos aqui, ó. As expressões são 13 ao quadrado e 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Ou seja, ele tá querendo saber se os valores são iguais, são diferentes, certo? Se o 13 ao quadrado é maior ou é menor do que 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. E para isso a gente vai ter que resolver cada situação. Inicialmente vamos pegar 13 ao quadrado. 13 ao quadrado é igual a 13 vezes 13. Por quê? Porque o 13 está elevado a 2. Então, indica que ele vai se multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Então, 13 vezes 13 é igual a 169. Agora, vamos para a segunda situação. 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Antes de somar os valores, eu vou precisar resolver cada potência. Então, vamos lá. 12 ao quadrado é igual a 12 vezes 12. E 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5. Como é que vai ficar essa situação? 12 vezes 12 é igual a 144, mais 5 ao quadrado é 5 vezes 5, é igual a 25.
Somando 144 mais 25, terei 169. Ou seja, o que é que eu posso deduzir? Que os valores são iguais. Oitava questão. Primeiro, calcule. Depois, escreva os resultados por extenso. Vamos lá. No item A, nós temos 4 vezes 10 elevado à sétima potência. Então, como é que a gente vai resolver essa situação? Primeiramente, a gente vai ter que representar o valor numérico de 10 elevado à sétima potência. Uma dica. Quando a gente estiver tratando de potenciação de base 10, a gente vai representar a quantidade de zeros pela quantidade de expoentes que tiver a elevação do 10. Ou seja, se o 10 está elevado à sétima potência, então vou indicar que a quantidade de zeros vai ser o quê? 7. Que dá o quê? 10 milhões. E agora é só multiplicar. 4 vezes 10 milhões é igual a 40 milhões. Então, vou resolver a potenciação, multiplicar o valor, representar o valor numérico e em seguida por extenso, que é a forma escrita. Da B, da mesma forma. 9 vezes 10 elevado à quinta potência. Então, vamos lá. 9 vezes 10 elevado à quinta potência é igual a 100 mil. E multiplicando 9 vezes 100 mil, dá 900 mil. Em seguida, 10 elevado a 6. Como é que eu não tenho nenhuma multiplicação a mais, então só vou refazer a representação desse número, certo? 10 elevado a 6 é igual... Aqui teve só um detalhe, turma. Um erro de digitação. Na verdade, a resposta aí eu tenho 1 milhão, certo? Só que aqui apareceu 40 milhões devido a algum erro. Então, vocês corrijam aí no final, certo? Em vez de ser 40 milhões, no item C, vocês coloquem 1 milhão. Seguindo com o item D. 2 vezes 10 elevado a 3. Primeiramente, eu vou repetir o 2. Em seguida, representar o 10 elevado a 3, ou 10 elevado ao cubo, na sua forma do resultado da multiplicação. Ou seja, é como se fosse 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000, ou só representar a quantidade de zero. Multiplicando 2 vezes 1000, dá igual a 2000. Então, nós temos o valor numérico e o valor escrito por extenso. Continuando a correção dos exercícios, temos aí a questão 10. Se você elevar um número a 6 a um expoente n, encontrará 216. Qual é o valor do expoente n? Turma, nessa situação, para a gente descobrir, a gente vai ter que utilizar o método da tentativa. Ou seja, a gente vai ter que tentar multiplicando por ele mesmo, que no caso é o 6, até encontrar o valor de 216. Então, vamos lá. Primeiramente, é 6 ao quadrado, porque é 6 vezes 6. E multiplicando 6 vezes 6 é igual a 36. O próximo, eu tenho 6 elevado ao cubo, ou 6 elevado a 3, que é igual a 6 vezes 6 vezes 6. Olha só, encontramos o 216. Portanto, 6 elevado ao cubo, que é igual a 216. Logo, o n, que é o nosso expoente, é igual a 3. Turma, e por hoje é só. Espero que tenham entendido, compreendido e tirado as possíveis dúvidas. Em outro momento, a gente vai trabalhar da melhor forma possível através desses vídeos, certo? Eu espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, pode me chamar no privado, certo? Não esqueçam de registrar as atividades corrigidas, certo? E em seguida, uma dessas atividades no privado, tá certo? Até mais, um forte abraço.